Boa tarde, boa noite para você que está aqui no canal Universidade. Eu sou a Lê Barello e hoje eu tenho uma convidada especialíssima, que é a Cláudia Troncoso, que veio conversar sobre algo muitíssimo importante que faz parte do nosso papo aí desse segundo semestre e foi eleito o assunto de agosto, que é servir. Só que a Cláudia tem uma experiência muito grande, extensa em termos de tempo e de conhecimento, e de mão na massa, com o serviço voluntário, que é uma coisa que eu sei que vocês fazem, e eu não sei se vocês estão na posição em que ela estava, e ela vai explicar isso para a gente, na posição de coordenar um trabalho voluntário grande, porém, ela tem muitas coisas importantes para falar para a gente, e para contar também dessa nova etapa de trabalho, depois que ela fez um upgrade aí, e está numa posição melhor de servir. Só que nós vamos encontrar os temas hoje. A gente vai encontrar a questão do serviço com a questão da doação. Então, eu peço a todos que abracem calorosamente a Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Bom, muito bom estar aqui. É muito bom ter você aqui. Eu conheci a Cláudia porque eu precisava de muitas dicas de como fazer uma mudança de perspectiva na minha vida profissional, e a Cláudia foi uma peça fundamental para isso. As orientações e as propostas e as ferramentas que ela usa para mudar alguns paradigmas são muitíssimo importantes. E aí, como a gente vem falando do curador não curado, é claro que a gente não aborda essas questões mais objetivas e práticas aqui no canal, mas toda vez que eu preciso de uma ajuda e que eu não sei o que fazer, eu vou procurar quem saiba. E eu não falo isso para vocês, procurem quem pode ajudar, eu também vou. Então, eu tive bastante orientação da Cláudia, e aí nós viramos comadres, de tomar café virtualmente, porque a gente ainda está na fase de não conseguir se encontrar pessoalmente, mas ela está em São Paulo, qualquer dia eu bato lá, faço uma visita. Cláudia, me conta uma coisa. Na sua perspectiva, na sua experiência, de ter feito ciências sociais, passado por toda uma etapa de início de carreira, e depois ter comandado, desenvolvido, formado desde o início uma ONG que trabalhou por mais de 10 anos com doações, o que você entende hoje por servir? Olha, Lê, a história da ONG partiu justamente pela ideia de servir. A gente tem que deixar claro que o trabalho voluntário não é o trabalho do bonzinho, não é aquela pessoa que está para salvar alguém, né? O trabalho voluntário é, sim, a utilização de um dom, de um talento, de um tempo que alguém tem, que pode ser compartilhado com outra pessoa. Nesse aspecto, o trabalho da ONG foi acontecendo desde 98, 97, de uma forma mais atuante, até culminar numa formalização jurídica mesmo de ONG, para poder atender empresas, pessoas jurídicas, né, e doações numa maior quantidade, para facilitar quem tinha o que doar com quem precisava receber aquele tipo de doação. Então, não se trata só de ajudar materialmente, mas de fazer isso de uma maneira racional. Eu acredito que a gente não tenha vindo ao mundo a passeio e muito menos de excursão. A gente tem, sim, cada um de nós, um papel a cumprir e a servir. E quando eu falo servir, está disponível para o outro, em vários sentidos, não só como doar, como atender uma pessoa que precisa e que não tem condições de pagar pelo seu serviço. Então, eu sempre comento que você pode, sim, ter um ganho material e financeiro um pouquinho menor se você mudar a vida de alguém para melhor.
né? Uhum. Então, isso faz toda a diferença no mundo. Por outro lado, o trabalho da ONG foi sempre muito voltado para o doador, porque as pessoas acham que é difícil doar, é difícil servir, é difícil ajudar os outros. Por que que elas têm essa ideia no geral, assim? Por que que... Porque existe uma cultura de que a pessoa vai ter dificuldade em contatar uma instituição, em localizar essa necessidade. Então, o trabalho da ONG facilitava muito isso, porque Vocês eram um centralizador a gente de era um centro pedidos. de distribuição, na verdade, né? Tá. Assim, aliás, era o nome da ONG, era a Associação Brasileira de Redistribuição de Excedentes. Então, excedentes, qualquer coisa que excedia a sua necessidade material, Uhum. né? A sigla, né, era ABRE justamente por isso. Vamos abrir espaços para doar. Uhum. Então, depois tinha toda uma prestação de contas da própria instituição agradecendo o item realmente doado, né? Eu fiz isso com várias empresas, várias multinacionais, que decididamente não tem um setor que organize isso, não quer gastar com isso. Né? Uhum. Então, muitas vezes eu fazia essa doação a partir do ponto da própria empresa para não gerar gastos. Sim. Né? Por outro lado, as pessoas também não têm o hábito de doar dinheiro, né? A não ser por telemarketing. Né? A pessoa fala, mas são só R$ 10. E eu falava, não importa, R$ 10 mal doados Não é muito representam dinheiro. nada. É. Então, também vira uma coisa da consciência. Né? Então, chega dezembro, todo mundo ajuda a fazer sacolinha, doa cesta básica, como se em janeiro ninguém fosse precisar mais. Quero te interromper aqui para perguntar duas coisas, e já vou fazer essas duas perguntas para te deixar livre aí. A primeira, tem uma época no ano em que as pessoas estão mais amorosas? Essa é a primeira pergunta. E segunda pergunta, doação ainda é limpeza de consciência? Sim, sim para as duas perguntas. Normalmente, né, a gente tem uma tradição católica. Então, no Natal, as pessoas doam presente, ou no Dia da Criança, né? Assim, datas específicas, as pessoas acabam se mexendo mais para doar, e com a ajuda de 13º, que também facilita financeiramente, e porque, sim, gera uma tranquilidade. Eu sou uma boa pessoa. Uhum. Né? Como se, para ser uma boa pessoa, você tivesse que doar alguma coisa. Tá. Né? E não ser uma boa pessoa no decorrer do ano inteiro, estando atenta à necessidade do outro, não necessariamente material. Que é uma coisa que você fala muito, você tem um discurso muito pautado que na questão do servir, todas as vezes que eu te ouvi falando sobre isso, você sempre levantou que, assim, doação é um aspecto de serviço voltado para o coletivo ou para quem necessita, mas tem a escuta e tem, às vezes, a aceitação. Como é que é esse servir e essa doação em termos de aceitar? Pois é um discurso muito atual, né? Até pelo advento das redes sociais, né? Todo mundo virou julgador. Uhum. Né? E é muito maluco, porque quando você julga, você não está vendo a dificuldade do outro. Ou por melhor que você seja, por mais boas intenções que você tenha, mesmo que o outro te explique o que ele está sentindo, você não tem a capacidade de sentir na mesma proporção. Uhum. Então, daí a importância da escuta. Né? Você pode não entender o que o outro sente, você pode não concordar com o que o outro sente, mas a verdade é que o outro sente. Então, quando você escuta e se propõe só a escutar, você já está respeitando a diferença de pensamento entre você e o outro. A sua experiência é uma e a do outro é outra.
Uhum, Né? uhum. Assim, essa padronização, né, Ale, eu acho que é muito dolorosa atualmente. A gente tem que viver dentro de uma caixa e seguir as normas do coletivo, o que não é ruim no primeiro momento, porque muita coisa, muita regra é feita justamente porque a gente descumpre. Então precisa padronizar um comportamento. Porém, em termos de pensamento, em termos de sentimento, em termos de emoção, são coisas completamente pessoais e com toda a liberdade e direito de discordar daquilo. E aí, se você não tem quem te escute, não é quem concorde, né? É quem escute. Não é? Não Não, precisa. pois é. Eu acho que tem a questão do escutar e da humildade de perguntar. Né? Você pode falar, eu não sei, eu não tenho essa vivência, eu não sei como é que é essa experiência, e eu gostaria de ouvir. Uhum. E só ouvir. Né? Eu falo que a gente tem que ouvir e entrar num processo de digestão, Sim. sabe? Para tentar absorver, mesmo que a gente não concorde. E não concordar não nos dá o direito de sermos agressivos ou desrespeitosos. Sim, óbvio. Né? Claro. Eu acho que a grande questão, né, essa semana a gente teve várias situações na mídia, né, que você falou, olha, eu não sei, eu não vivi isso. Ou muitas vezes eu falo, olha, eu sou de outra geração. Uhum. Né? E as coisas eram talvez mais leves, né? Sim. A meu ver, assim, a gente tinha uma cobrança menor de ser exatamente o que o outro espera. Pois é, eu tenho lido muitos textos na internet, nas redes sociais, sobretudo, que dizem assim, né? Eu sou de uma geração que apanhou, que tomou chinelada, que ficou de castigo, que não sei o quê, que sofreu abuso pelos padrões de hoje, né? O abuso dos pais pelos padrões de hoje, estou aqui firme e forte. E eu fico pensando se está mesmo, porque eu acho que não. Eu acho que não, Pois né? é, Que os parâmetros eram diferentes e você não tinha nem como falar sobre isso, mas aquela pessoa que sofreu bullying na escola e naquele momento, naquela época, naquele período, era tudo bem, ela tem consequências disso hoje. Ela se lembra minimamente, né? mas eu tenho uma dúvida, se tudo é bullying, né? Sim, sim, Porque assim, a minha geração pegou muito bullying na escola. sim, Por outro lado, como todo mundo sofria bullying, a gente não levava tão a sério, sim. né? Não, Então, porque eu acho que você não levava a sério, porque você não só sofria, mas fazia também, né? sim, É, eu acho que assim, aprender a lidar com essas coisas, óbvio, não estou defendendo o bullying, vamos deixar claro. Por outro lado, a gente tinha uma maior capacidade de frustração, de lidar com a frustração. Né? na pancada, Eu, aprendeu-se a fazer isso. não precisa nem a bancada, ali bastava uma visita na casa da tia idosa. Né? Aham, Você tinha que ficar sentado, travado até a hora de ir embora. A encaixotado gente, ali. pois é, assim, não defendendo, e eu acho que a grande vantagem de se discutir esses assuntos nos permite alterar e olhar com mais amorosidade para isso, como também nos permite olhar com mais amorosidade os nossos pais e o que nós passamos, Sim. porque eram as regras pertinentes à época. Isso, assim, isso é indiscutível. Se hoje a gente consegue ver um comportamento diferente, ou a gente tem uma solução diferente para os mesmos problemas, né? São os mesmos problemas, mas a gente pensou e concordou coletivamente que é melhor seguir por determinada linha. Isso não nos dá o direito de colocar toda a culpa, responsabilidade e crédito nos pais, avós, bisavós, tios e etc., porque era tudo que se podia fazer no momento, e naquele momento eles estavam tão certos de que aquilo era para o bem, como estamos hoje num outro caminho.
Também fazendo coisas das quais seremos questionados. Exatamente, porque né? nossos filhos e netos não agirão como nós agimos hoje. Talvez eles tenham maneiras diferentes, melhores, sei lá, eu não sei, mas no mínimo serão diferentes. No mínimo serão diferentes. Nós também seremos julgados e criticados por talvez permissividade demais, talvez por alguma coisa, mesmo que a gente ache que está fazendo 100% certo. Então, se é tudo que aquele ser pode fazer, e dentro do coração dele só tem bondade, né? Estou criando um adulto responsável, estou criando uma pessoa, aspas, decente, é para o seu bem, né? Se vai ficar de castigo, é para o seu bem. Não é para o seu mal, porque eu te odeio, é tudo que eles podiam fazer. Então, assim, não tem que ter raiva, culpa e ódio em função disso. Tem que deixar aí. É contextual, né? Agora, Clau, voltando para o assunto da questão dos voluntários, de doação e de todo o trabalho voluntário. Então, serviço que se alia de uma determinada maneira aí com doação, pode ser visto até da mesma forma. Tem uma coisa das pessoas doarem e doarem tempo, doarem energia para um trabalho voluntário, e elas não estarem muito prontas para isso, elas serem as primeiras a precisarem de ajuda, isso exaure. Exaure. Eu acho que o primeiro ponto a levantar quando você se propõe a servir ou a ajudar, você tem que identificar o que o outro realmente precisa. Né? E para você identificar o que o outro realmente precisa, o outro precisa saber o que precisa. Certo. Né? Então, eu falo que ajudar alguém, o trabalho voluntário tem muito ímpeto, às vezes. A pessoa fala, eu tenho um tempo, eu vou fazer um trabalho voluntário. Só que ela não tem conhecimento do lugar onde ela vai ser voluntária, ou como ela quer fazer esse trabalho voluntário, ela também não tem isso claro. Então, acaba tendo uma evasão de voluntários que chegam com todo o gás, mas que querem fazer do seu próprio jeito, sem prestar atenção numa história que já existe. Né? E eu falo até no pequeno, né? Quando você quer ajudar uma pessoa e você parte do princípio de que você tem a solução para resolver aquilo, né? Sem a escuta. Né? Você falou agora há pouco do 100% de bondade, né? de acertos, e eu falo, primeiro, que a gente também tem essa cultura do 100%. Ninguém dá 100%. Não. Né? Não. Eu falo 100%, é um dia 10, um dia 25, um dia 30, outro dia 10 de novo. Aí junta, né? Em algum momento dá 100%. Em algum momento na sua história, né? Se for católico, o dia de chegar no Criador, se for, né? no final dessa jornada, a gente vai ver qual foi o nosso 100%. Né? E eu acho que assim, é preciso ter isso muito claro. Quando você propõe um trabalho voluntário, se você vai ter realmente aquela disponibilidade, se você realmente sabe fazer aquele tipo de trabalho que você está se propondo. Né? Ou, olha, eu não tenho uma disponibilidade física presencial de uma vez por semana, eu posso vir uma vez a cada 20 dias. Ok. Então, ter clareza da sua capacidade te ajuda a ter clareza de como você pode ajudar. Olha, na semana passada nós estivemos conversando com o Paulo Ferreira e ele colocou uma coisa muito legal sobre serviço. Ele colocou da seguinte maneira: servir é uma posição extremamente privilegiada. Se você não viu esse vídeo, veja, está aqui no canal, é a nossa entrevista anterior a esta. Onde o Paulo fala assim: servir é uma posição muito privilegiada, porque ela te dá certeza absoluta de que você
tem alguma coisa para dar para o outro, desde que você esteja consciente disso. E você está falando da mesma coisa. Você chega numa instituição com vontade, então você tem um desejo, você tem um impulso, você tem um ímpeto. Até aí, ok. Mas você precisa estar nessa posição privilegiada, com consciência, de saber o que você vai oferecer que o outro não tem. Porque senão não encontra. E às vezes é isso. Não está na instituição certa, não está fazendo o trabalho correto, não está fazendo aquilo que o outro necessita. E o princípio do servir é o outro. Pois é, é muito comum ali as pessoas falarem assim: não sei quem está deprimido, por que não vai ser voluntário? Não, quem está deprimido não está em condições de, né, de se doar. Né? Né, também tem esse discurso, é falta de Deus, então você vai fazer pelo outro. Não! Quando você está deprimido, quando você não tem essa clareza, você vai cuidar de si mesmo. Ai, que Que delícia! não tem nada de errado. Gente, olha o que nós achamos aqui no canal. Nós achamos alguém que fala a nossa língua, que não vai medir o que está falando, porque está falando a verdade. Tem esses conselhos de que serviço voluntário é terapêutico. Bicho, não, da mesma forma que eu não acho que cachorro farejador de substâncias tóxicas seja um bom emprego para um cachorro. Não acho que isso seja uma boa atividade. Eu acho que já podiam desenvolver um robozinho que detectasse esse tipo de coisa, para você não ter que colocar um ser vivo para fazer isso, né? O que eu sinto, assim, óbvio que eu acho que assim, o trabalho voluntário é socializador, né? A pessoa aprende muito, a pessoa cresce humanamente falando, abre muitas portas, abre novos conhecimentos, mas assim, não é que aí eu falo que fica um jogo de poder, né, Ale? Porque você vai porque você, de uma maneira esquisita, você é maior, né? Você tem mais para doar, então isso te coloca numa posição de salvador. Sim. E o outro fica numa posição de cobrança de resolver um problema que, na verdade, é teu. Sim. Né? Então, é muito confuso. Né? Da mesma maneira que quando a pessoa está num cruzamento, ela fala assim: eu não dou dinheiro em cruzamento porque a pessoa vai gastar com droga. Bom, quando você doa alguma coisa, o outro recebe e faz o que ele quiser, em A qualquer situação. necessidade, né? A Vale para o Pai, necessidade. Filho e Espírito Santo, amém. Né? Para filho, quantas vezes a gente dá uma coisa e o filho recebe de outra maneira totalmente diferente do que você pensou. Pois é, a história de repente, você está achando que tem lá o seu sofá ou a sua geladeira e que isso vai fazer muito bem para aquela pessoa que você já viu em situação de necessidade e, na realidade, ela está precisando de R$ 30 para pagar a conta de energia elétrica. Ela não, até porque ela nem conseguiria ligar a geladeira, porque vai gerar mais custo. Sim. Então, se você está com disposição para doar alguma coisa, estou entendendo que é isso. Se você está com disposição para doar alguma coisa, eu vou chegar numa Cláudia, numa pessoa que está, ela não mais, mas assim, vou chegar numa pessoa que está organizando isso e vou falar, ou na pessoa, o que você precisa? E será que eu tenho o que você precisa? Será que eu posso arranjar o que você precisa? Às vezes eu também não tenho, mas eu posso tentar mobilizar em volta. Mas é muito mais o que se precisa do que o que eu tenho, porque também é descarte, né? Também tem tirar coisa do meio, deixar a casa vazia, não pagar transporte. Tem um lado de descarte, sim, Ale, mas também tem um lado de assim, eu posso trocar o sofá e esse sofá ainda pode ser usado por alguém. Tudo bem. Então, eu falo que assim, doar gera um hábito. Uhum. Né? Você começa a perceber que aquilo que você não usa mais, ou que você não usa por algum motivo, né? Eu falo que isso eu sempre dou exemplo de itens de cozinha.
né? A gente entra numa loja cheia de cacareco e começa a achar que a gente precisa de todas aquelas coisas. Ah, mas precisa. Porque Porque quem não teria um descascador automático de bananas ou de laranja? Quem não precisa de um negócio desse? Não, De um oito cortador de banana. Né? Eu, com 37 anos de casa, né, já entrei naquela fase que assim, eu quero tirar tudo. Né? Aliás, se bobear, não precisava nem do fogão mais. É, né? O meu sonho de futuro. Mas eu acho que tem uma coisa que, assim, chega uma hora e você fala, olha, eu não uso isso. Eu não comprei essa coisa e não gosto e não está confortável, eu vou doar. Então, quando você começa esse movimento de doar dos seus itens pessoais, você também começa um movimento de doar mais a sua atenção, mais o bom dia para quem você encontra, mais a pessoa que você fala, eu assino o jornal em papel, eu posso pôr na reciclagem? Posso, é politicamente correto. Mas eu posso também doar para alguém que tenha cachorro, que tenha gato e que não tenha condições de comprar 1 quilo de jornal que custa R$12. Né? Porque R$12 ela gasta em outra coisa. Na ração, por exemplo. Assim, então, acho que a gente tem que trocar a questão de 3 minutos atrás, 4 minutos atrás, que é assim, não é que doar seja terapia, ferramenta. Doar é terapêutico, né? Ele te faz bem de forma geral, ele muda, e muda inclusive as questões de... Você está colocando questões emocionais, primeiro, de comportamento e de hábitos, mas também, de alguma forma, isso se reflete no consumo futuro, porque eu vou pensar 2 vezes se eu vou querer comprar alguma coisa inútil e vou querer me desfazer dela daqui a 6 meses ou se eu preciso mesmo, né? Muda toda uma perspectiva aí. Eu acho que muda por uma causa muito simples. Né? Você passa a reconhecer o que realmente te faz bem. Né? Então, eu falo que doar também é um processo de autoconhecimento. Sim, você tem que selecionar, você tem que arrumar, você tem que limpar. Eu falo que não pode ser doloroso. Sim. Né? Mas tem que ser consciente o suficiente para saber que você está doando uma coisa que é sua. Então, de alguma maneira, isso gera um desapego material e emocional, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa pode servir para outra pessoa. Então, em termos de planeta, né? Assim, cada vez que você diminui o consumo de alguma maneira, ou que você consegue reaproveitar, você está deixando de gerar mais resíduo, mais gasto, mais lixo. É que antes essa ecologia de consumo, se é que a gente pode chamar dessa forma, com certeza tem um termo técnico para isso que eu não tenho no momento, as coisas pareciam mais naturais, né? As roupas não se perdiam, elas passavam de familiar em familiar, as roupas das crianças, elas rodavam no próprio núcleo familiar. Então, um novo casal partia para sua casa, não com um chá de bebê, um chá de cozinha, que em outras capitais, que tem gente aqui do Brasil inteiro, chama-se chá de panela, né? Aqui em São Paulo a gente fala que é chá de cozinha, mas aí ia com itens da tia, da avó, as coisas eram montadas assim, presentes para casamentos, eram coisas muito específicas, né? Assim, muito grandiosas, mas normalmente guardadas para aquela ocasião de você montar uma casa. Então, até que se desfaziam, até que todos os pratos se quebravam, os talheres se perdiam, todas as roupas se rasgavam e não eram mais remendáveis. E a facilidade do carnezinho, do empréstimo, do cheque especial, do cartão de banco e do Pix, que não existiam, facilitavam também essa circulação de bens, fora que as coisas não eram de plástico, né? Então, assim, tem todo um conjunto de conceitos
de coisas realmente duráveis, de coisas que você tem uma... Claro que quando você chega para comprar uma coisa, você não tem uma ligação afetiva com ela, você tem uma ligação de desejo. Mas será que naquele momento você não pode pensar se aquilo você gostaria que fizesse parte da vida dos seus filhos depois? Ou dos seus sobrinhos, né? Então, não vai estar mais comigo porque eu nem quero, ou porque eu não estou mais aqui, mas enfim, isso é descartável, isso é perdido, porque tem coisas, Cláudia, que eu vou confessar para você, que eu compro porque são descartáveis mesmo. Assim, eu sei que aquilo, e eu vou dar um exemplo. Eu moro numa cidade de litoral e eu tenho um problema seríssimo com a Havaiana. Assim, eu não gosto de usar a Havaiana, mas é a melhor solução para a praia, melhor do que chinelinho de encaixar, é a melhor solução. Então eu compro uma Havaiana que não é a mais cara, que é uma marca que eu sei que vai se perder até o próximo verão, porque eu não quero mais ela. Então, assim, tem algumas coisas que você tem noção de eu vou comprar a mais barata possível, eu sei que vai quebrar, eu sei que vai ferrar, porque eu não quero mais isso depois. Não quero ficar. Imagina, eu já não gosto de Havaiana. Ficar andando 8 verões com uma Havaiana, para com isso, né? Não dá. É demais para a cabeça. Então você já compra. Eu não sou, já não era consumista né, de espírito mesmo, né? Assim, eu nunca tive paciência para lojas em geral, shopping, então nem pensar, com milhões de anos sem entrar num shopping, ao contrário de uma papelaria que eu posso ir e morar. Mas há uns anos atrás eu li um livro que era A Cultura do Desperdício. Que eu perdi esse livro, eu devo ter emprestado para alguém, que eram os engenheiros da linha de montagem da Ford, na década de 60, explicando como gerar o consumo. Então, uma época em que se tinha uma geladeira para a vida inteira, um fogão para a vida inteira. Começou-se um trabalho que, assim, o mesmo desodorante que era embalado numa embalagem branca, passou a ser embalado em outras 2 embalagens, uma rosa e uma azul. Aí começou-se a ideia de ter uma casa de praia, uma casa de campo, e aí você vai gerando a duplicidade do consumo, porque a linha de produção vem vindo, e alguém precisa consumir aquilo. Né? Então, é muito doido, quando, né, esse livro foi um livro que me impactou e diminuiu ainda mais a minha volúpia pelo consumo, porque não tem fim. Sim, isso é uma ideia implantada subrepticiamente, né, para que a gente vá entendendo o que é legal e vem pela mídia, e vem pelos filmes e pelas celebridades e coisas ali que, né, um dia é um, outro dia é outro, você precisa estar com uma roupa diferente todos os dias e isso, não repetir roupa, né? Não ir com uma mesma roupa numa festa, enfim, tudo isso vem sendo construído para que a gente consuma mais e tem gente pensando nisso. O que você precisa saber é o seguinte: tem gente pensando nisso, mas por outro lado também tem gente pensando em diminuir isso, ou em melhorar isso, ou em otimizar isso. Então, para cada coisa tem uma outra. E acho que hoje tem mais gente no mundo pensando em solucionar desperdício, em trabalhar com minimalismo, em não poluir tanto, do que gente... eu não sei se essa conta fecha. Eu não sei até que ponto tem mais de um lado ou mais do outro. Eu acompanho muito, até por conta do meu histórico, né, o trabalho com ONGs que desenvolveram produtos, né, e se tornaram empresas. Então, tem um pessoal muito bacana fazendo itens a partir da mandioca, né, que é super biodegradável, super bacana. Você tem um trabalho muito grande, mas você também tem um lado muito forte do que você precisa. Então, você precisa ter, você precisa ir, né? Quando eu brinco que na minha infância as pessoas não viajavam tanto, né? A gente ia para a praia no verão e para o campo no inverno. E
Só, era a mesma cidade a vida inteira. Férias, né? Estamos falando de férias, não todo Não, feriado, todo fim de não, eram semana. férias. Assim como os presentes eram dados no aniversário, e Ponto. não esse volume desenfreado que a gente vê atualmente. Sim. Por outro lado, eu acho que a gente lidava, e eu acho que é uma coisa que essa geração está voltando a ter, a gente lidava melhor com olhar direto para a coisa que você está fazendo, ou que você está comprando, ou que você está brincando, ou que você está usando. Uhum. Então, me choca um pouco esse consumo de eletrônicos, né? Então, celulares a granel, computadores. Eu falo, gente, quantos celulares uma pessoa precisa? Né? Sim, O quanto de cada coisa ela precisa. sim. Então, eu acho que é muito doido, porque gera um consumo muito grande e uma insatisfação permanente, porque você acaba de comprar um telefone XYZ e já lançaram outro, o seu já é obsoleto. Gente, meu telefone ganhei de Natal do meu filho há 3 anos atrás, e o número dele, sei lá, era 8. Não, não é um iPhone, não estou falando de um iPhone. Sei lá, mas o número de série dele era, sei lá, 7, 8. E aí eu vi uma pessoa, esta pessoa era meu sogro, eu vi o telefone dele, e aí ele falou: olha, os telefones são iguais. Que modelo é o seu? Eu falei, é o 7. Ele falou, o meu é o 22. E eu fiquei pensando, quantos números tem entre 7 e 22? Calma, em 3 anos, quantas séries cabem? Não estamos falando de É, mais um telefone diferente a cada por 6 ano. meses ou por ano, né? Então, o que é que aconteceu de 7 para 22? A gente está 15 números à frente, 15 modelos diferentes foram lançados em 3 anos. E eu fico pensando assim, porque eu olhei para um para outro, eu olhei as configurações do telefone dele, a câmera é um pouquinho melhor. E com certeza, acho que as atualizações que ele vai receber serão melhores do que as minhas, que serão mais antigas, mas eu não tenho necessidade nenhuma, enquanto ele estiver funcionando do jeito que está, a não ser Sim, me policiar para não colocar tanto lixo lá dentro. Mas aí sou eu, não é o telefone. Ele super me serve. E você pois tinha é. me... Desculpa, fala. Pode Não, falar. mas eu acho que é um pouco isso, é a gente perceber se realmente o 22 vai fazer diferença. Parece simples, né? Ou o seu computador, quer dizer, se você trabalha com computador, com um programa específico, e você realmente precisa de uma máquina mais ágil, eu acho que é ok. Sim. E Né? agora tem um movimento muito legal que eu tenho visto nos últimos meses, e por incrível que pareça, divulgado por jovens, muito jovens, e aí eu estou falando de jovens de 17 a 24 anos. Que eu não sei se você sabe, eu não tenho como apontar isso, eu não vou colocar link sobre isso aqui, procure. Locação de equipamentos. Então, ao invés de você comprar o seu telefone todos os anos, você faz como se fosse um leasing de um aparelho, você está com o mais recente lançamento daquele aparelho, pagando uma mensalidade menor do que você pagaria na prestação para aquisição do seu aparelho. E isso com celular, isso com câmera para o pessoal, youtubers e tal, isso com computadores, isso com equipamentos eletrônicos que, quando você sai, é a mesma coisa que carro, né? Você saiu da loja com o seu iPhone, se você tiver um iPhone Blurred, ele já vale 40% a menos do que o que você acabou de pagar, porque dali a 2 meses tem outro modelo. Então, essas pessoas, no meio do caminho, podem, inclusive, trocar os modelos. É, É, e aí, assim, eu tenho o que eu quero, que é o de mais moderninho, e eu não estou pagando por aquilo, e não é meu também, e tem seguro, quebrou, eles vão lá, recolhem, te dão outro aparelho. Eu achei sensacional. Eu não preciso disso, mas, sinceramente, se eu fosse uma pessoa que precisasse disso o tempo inteiro, eu optaria por uma solução dessas, ao invés de investir em alguma coisa que é obsoleta muito rapidamente.
Me chama a atenção, Ale, que assim, quantas pessoas realmente precisam disso? Sim. Né? Então, eu falo que, de novo, a gente está num país com a linha de Uma pobreza pobreza pegando enorme. muita gente, e eu fico sempre com essa dúvida: quantas pessoas realmente precisam ter? Né? Eu acredito que algumas precisem, sim, mas essa busca pelo novo, né, que é ininterrupta, também eu acho que é muito triste, É. porque é uma coisa que eu trabalho muito. Você está sempre buscando um próximo estágio que vai te trazer aquilo que você espera. Sim. E, na verdade, é um pouco o cavalo correndo atrás da cenoura. Sim, sim, sim. Cláudia, para fechar a questão aqui da doação, você comentou comigo uma vez a respeito de uma coisa que, assim, quando a gente fala em doação, a gente sempre fica pensando que precisa desocupar as coisas da casa e tal, mas você pode fazer isso a cada minuto, dentro do seu carro, montando kitzinhos. O que é isso? Os kitzinhos dos carros? Na verdade, esse kit eu vi de um amigo no Facebook no início da pandemia, porque as pessoas não saíam de casa e os moradores de rua ficaram absolutamente à mercê né, da providência divina. E ele deu a ideia de montar num saquinho plástico uma garrafinha de água, um pacote de macarrão instantâneo, um pacote de bolacha, um pacote de suco em pó, uma caixa de fósforo. E como eu adoro kits, eu fui elaborando. Então, eu ponho um guardanapo, um talher descartável, que às vezes você pede uma comida e mesmo pedindo que não venha, vem o talher descartável, vem o molho da salada que você acaba não usando. Então, eu acabo recolhendo Agregando. também de algumas amigas, né, e agregando nesse kit. Porque eu falo, o pacote de Sim. bolacha dá uma alimentação imediata, né? Se a pessoa tiver com fome, ela abre e come pronto. A água mineral, ela pode beber, ela pode fazer um suco, né? Eu tenho colocado também um mini bolinho, né? Algumas coisas, porque aqui em São Paulo a gente tem visto muito famílias nos cruzamentos. Sim. E aí também me dava aquela crise. Eu falei, vou dar um pacote de bolacha para 3 crianças, vou gerar uma agressividade familiar. Então, uma maneira de diminuir essa crise é aumentar a quantidade. E eu deixo no carro. Então, tem Olha que dias que ideia eu não cruzo sensacional, com gente. ninguém, tem dias que eu cruzo e eu entrego. E se é uma família, eu entrego 2, 3 kits, né? Se é o começo do mês, eu consigo fazer kits, maior número de kits, no final do mês eu consigo fazer um menor número, mas para também, né, eu falo, você entrega o kit junto com um sorriso, né, e um pouco, olha, eu estou te vendo, que eu acho que é a parte mais importante. Né? Uhum. Eu tenho visto algumas situações em que eu tenho lembrado muito de você, porque você vê também muitos idosos desamparados e um pouco porque todo mundo tá machucado de alguma maneira com a situação mundial, com a guerra da Ucrânia, né, com o ano eleitoral. Assim, os idosos também ficam muito desamparados, né? E Uhum. desamparados não da saúde, mas desamparados de companhia, de Sim, atenção, sim, né? de respeito, sim. porque também a gente vem de uma geração que o idoso é o velho, é o chato, é o que repete, é o que, né, já teve a vida dele, agora é a vez do jovem. Sim. Como se fosse incompatível essa convivência. Tempos modernos, é isso, porque nunca foi assim. Tempos modernos, é basicamente isso. Eu acho essa ideia do kit sensacional. Se você pode agregar o que você quiser. Essas Sim, pessoas normalmente podem ter animais, você pode colocar um saquinho com ração ou alguma coisinha. Você pode colocar item de higiene, você pode fazer do jeito que você achar melhor, desde que aquilo não seja altamente perecível e você fique com aquilo no carro durante um mês, porque sua bolacha vai para o sim. brejo, né?
E então, assim, eu acho uma ideia muito legal, até porque a gente não tem mais moeda, a gente não tem mais dinheiro em espécie, e a menos que eles venham com uma maquininha de cartão e a gente passe, ou eles deem o Pix deles, não dá para fazer, não dá para ajudar, né? Você vai ter que falar, eu não tenho, e ele vai ter que acreditar, porque você não tem mesmo nada ali em espécie, né? E a Cláudia continua ajudando, e aí, saindo da questão, ela não continua ajudando, ela continua servindo, e esse servindo é também um serviço que ela presta individualmente, aconselhando, mentorando, orientando as pessoas para grandes transformações em suas vidas, sejam da parte... Você pode chegar lá com uma questão específica, falando para ela que você precisa cuidar da sua... eu quero fazer uma transição de carreira, mas ela não é uma pessoa voltada para a transição de carreira, porque ela entende que a vida é uma vida só. Carreira faz parte da vida. Então, a gente nunca... eu quero mudar meu relacionamento. Ela vai falar assim para você, relacionamento faz parte da vida. Estou com problema com meus filhos. Filhos fazem parte da vida. Então, é muito legal que ela não especifica a área dela. É um trabalho estruturado, em sessões, e é legal, é muito legal, e muita gente falando muito bem do trabalho dela. Se você tiver curiosidade e quiser bater um papo com ela sobre o que ela faz agora, que é sensacional, você vai ter aqui o contato do Instagram dela aqui na descrição do link. No link na descrição. Tem nada de descrição do link. Eu estou bem confusa, mas passa. E, Cláudia, eu queria que você terminasse, então, isso falando o que seu coração pede para você falar sobre servir. Como você entende isso hoje? Olha, Lê, eu sinto que o servir é um aprendizado. Acho muito prazeroso, né? No meu caso, eu adoro gente, então o servir me permitiu conhecer pessoas maravilhosas, e cada uma na sua área, cada uma do seu jeito, e cada vez mais eu me encanto com essa possibilidade de conhecer, de aprender, de ensinar, né? O meu trabalho atual é muito voltado, sim, eu acho que ninguém merece ter uma dúvida e não ter como buscar um caminho. Sim. Né? E é um caminho que não é perfeito, né? Então, quando você fala que eu não trabalho transição de carreira, porque eu falo que a gente é um guarda-roupa, a gente tem gavetas, prateleiras, cabideiros, né? E tudo aonde a gente vai, a gente leva esse tudo. Né? A gente leva a nossa história, a gente leva o nosso lado profissional, a gente leva o nosso lado mãe, filha, esposa, né? E é isso que faz a gente ser tão bacana. Uhum. Antes de tudo, eu falo que quando as pessoas se conhecem, elas conseguem ter uma autoestima maior, porque a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Exatamente. É simples assim. Então, é muito fácil. E nesse mundo tão, tão, tão desequilibrado, a gente precisa colocar isso em prática, e eu digo que ele está desequilibrado porque tem muita gente precisando, e às vezes pouca gente disposta a servir. Tem, às vezes, épocas e bolhas onde tem muita gente para servir e não está achando onde encaixar. E serviço, e servir, e doação não são coisas pertinentes apenas ao universo do trabalho voluntário. É uma atividade continuada que diz sim respeito ao seu desenvolvimento individual com vistas ao coletivo, ok? Bom, eu quero agradecer total e completamente a presença da Cláudia aqui. Claro que ela voltará. Deixem suas perguntas aqui embaixo. Ela vai olhar depois desse fórum, responder todas as perguntas que vierem para ela aqui na área de comentários.
dá uma olhada no Instagram dela, segue esta mulher, porque você não perderá seu tempo, nem sua energia, muito pelo contrário, exatamente inversamente da mesma ordem. Me despeço, Cláudia, gratidão por você estar aqui, muito obrigada pela sua presença, adorei o papo, e falaremos novamente com ela assim que a oportunidade surgir, que não falta, né? Oportunidade para bater papo com comadre não falta. Então, a gente traz a Cláudia de novo. Você, fique bem por aí, a gente volta semana que vem com outra entrevista, e por enquanto faça o que você sabe fazer de melhor, seja a luz. Beleza? Tchau, tchau. Obrigada pela sua presença presente aqui.